Teste de perfil comportamental DISC é um dos mais usados no mercado. Com grande assertividade, ele traz para o respondente informações riquíssimas que ajudam essa pessoa a ampliar o autoconhecimento dela, a traçar realmente a perspectiva de como ela pode entender suas tendências comportamentais. Além disso, o laudo DISC vai trazer para você que competências você de repente precisa focar, quais você já é muito forte. Ele vai te mostrar onde é que estão localizados os teus talentos e você precisa perceber isso melhor. Além de entender impactos da atitude desse profissional, ou seja, de você que respondeu o laudo, como líder, como é que você impacta o outro. Ele vai trazer informações a respeito da facilidade ou dificuldade de realizar alguma coisa, além de verificar o seu estilo comportamental quando você está no natural, quando você está no adaptado e quando você está no ambiente social. Ele vai também observar como o profissional está sendo quando ele está sendo ele mesmo ou quando ele está sob pressão, fadiga, estresse. Então, dessa forma, gente, essa ferramenta bem utilizada pode, de fato, mudar a sua vida, principalmente a sua relação na vida profissional. Vamos entender um pouco mais sobre esse laudo? O laudo, gente, ele classifica a gente em 4 grandes parâmetros. O D de dominante, que em algumas teorias ele também pode ser chamado de executor. O I de influente, que pode ser chamado de comunicador. O S de estabilidade ou de planejador. E o C de conformidade, cautela ou de analista. E aí vamos entender claramente como é que cada um desses perfis funciona. As pessoas com dominância acima da média, elas são muito mais competitivas e muito mais orientadas para resultados. São os famosos faca na bota, né? Elas são diretas, objetivas, com tendência bem mais autoritária de mando. Elas são muito mais voltadas para tarefa e trabalho, com muita predisposição para enxergar a floresta e não a árvore. Essas pessoas dominantes, elas podem deixar questões ligadas a sentimento para segundo plano. Elas não estão muito olhando para isso. Algumas pessoas podem ser vistas, né, como até agressivas, arrogantes, nervosas, rigorosas e argumentativas. Uma pessoa franca, com facilidade para falar o que pensa, e inclusive sinto muitas vezes que ela fala primeiro e depois ela pensa, depois ela vê o que ela falou. Elas se tornam resistentes ou até agressivas quando elas são criticadas e confrontadas. Elas têm dificuldade com crítica. Possuem uma necessidade, então, de dominar o que está à sua volta e sempre procuram assumir posições de comando, seja na escola, seja na vida pessoal. E quais são as tendências do alto D? Necessidade psicológica, né? Dirigir e dominar os outros. Forças predominantes, forças do ego e orientação para o trabalho. Então, são pessoas muito focadas em fazer o que tem que ser feito. Objetivos direcionados para desafios pessoais, medo ser passada para trás. Consequência do excesso, quando você tem uma dominância extremamente alta, você vai ser uma pessoa muito impaciente. E a emoção, raiva. Bom, vamos agora falar dos Is, que são as pessoas com influência acima da média da população. Elas são muito comunicativas, extrovertidas, com grande necessidade para interagir e verbalizar. Elas estão sempre conversando, elas adoram estar em presença de outras pessoas, na presença de outras pessoas, com maior facilidade do que a maioria das pessoas para gerenciar e motivar equipes. Porém, elas podem ter dificuldade para manter o foco, porque elas querem fazer de tudo, né? E aí, elas são muito alegres, socialmente ativas, vistas muitas vezes como até populares, bastante brincalhonas e divertidas, entusiasmadas, né? Uma grande característica deles é serem muito otimistas e chegam a ser bem festeiros, de bom humor. Quando essa intensidade é muito alta, elas podem se tornar pessoas assim promotoras de si mesmas, sabe? Meio prolixas e vistas até como superficiais, principalmente se a pessoa que ela estiver interagindo tiver um I bem baixo. E quais são as tendências do alto I, pessoal? Necessidade psicológica dele, interagir com outras pessoas. Olha a diferença dele para o D.
Força predominante, otimismo e orientação para pessoas. O D é orientado para resultado. Objetivo do I, direcionados para reconhecimento social. Eles querem muito ser aceitos, porque o medo deles é rejeição social. E qual é a consequência do excesso dessa intensidade? Desorganização. E a emoção do I é otimismo. E as pessoas com estabilidade acima da média, como é que elas são? Bom, elas são muito mais calmas, tranquilas, com grande facilidade para ouvir e refletir antes de falar. São pessoas voltadas para pessoas, então os S's e os I's são voltados para pessoas. Elas são um pouco mais introvertidas, não são as pessoas mais rápidas para iniciar um projeto, mas quando elas iniciam é para terminar. A gente chama essas pessoas de acabativa, né? E elas sempre vão terminar então aquilo que elas começam. E elas gostariam que fosse possível fazer uma coisa de cada vez. Mas elas gostam de trabalhar com planejamento, onde as etapas estejam assim muito bem definidas, onde seja possível saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Então são pessoas que precisam de estabilidade, de segurança. Elas podem ser vistas como resistentes, porque na verdade elas estão precisando é saber por que da mudança, quais as etapas da mudança, quais as razões e consequências dessa mudança. E aí, uma vez de posse dessas informações, elas vão trabalhar arduamente para que essas informações, para que a mudança seja implementada até o final. Elas são pessoas extremamente cooperativas, são pessoas de time, com facilidade então para trabalhar em equipe. Elas estão sempre dispostas a servir os outros de forma muito cortês e gentil e muito atenciosa. Elas gostam de relacionamentos pessoais e profissionais bem estáveis e duradouros. Elas acabam tendo dentro da empresa uma extensão da sua família, por isso elas valorizam ficar bastante tempo dentro de um trabalho, dentro de um negócio, né? Por quê? Porque esse negócio é a extensão da casa dela. E ela gosta, inclusive, de ser reconhecida pelo tempo de casa e pela lealdade que ela tem àquele trabalho. Elas preferem, então, ambientes mais calmos, estruturados, previsíveis, com maior facilidade, com trabalhos que demandam mais método, mais planejamento. Então, se você é uma pessoa estável, as suas tendências são necessidade psicológica, servir os outros. Forças predominantes, é um jogador de equipe, é uma pessoa extremamente leal, voltada para resultado concreto. Objetivos direcionados para práticas mais tradicionais, porque ela quer estabilidade. Medo de perder a estabilidade. Consequência do excesso de intensidade, essa pessoa pode se tornar possessiva, porque tipo assim, não mexe nas minhas coisas. Emoção, não demonstra muita emoção. Bem? Pessoas com a conformidade acima da média ou a cautela acima da média da população são mais orientadas para qualidade, precisão, detalhes, minúcias e pormenores. São aqui dos nossos 4 aquelas pessoas que são extremamente exigentes consigo mesmos e com outras pessoas relacionadas a assuntos de regras, procedimentos, né? Fazem tudo muito bem feito, com altos padrões de qualidade. E essas pessoas, elas podem ser vistas até como preocupadas e sempre pensando naquilo que pode dar errado, sabe? Essa é uma das razões pelas quais as pessoas com a conformidade alta são vistas como acumuladoras de informação, porque isso traz para elas muita segurança. São pessoas mais introvertidas, com foco na tarefa e no trabalho, podendo ser mais centralizadoras de atividades no intuito de se assegurar de que tudo sairá de acordo com os seus altos padrões. Então, os altos Cs, eles buscam a perfeição, fazendo tudo com qualidade, eles apresentam facilidade com detalhe e gostam disso, gostam de trabalhar num ambiente com norma, com regra, com análise. Então, para eles, regras existem para serem seguidas. E as tendências do alto C são necessidade psicológica, né? Estar em conformidade com seus altos padrões, não é nem o alto padrão do líder, é o alto padrão dele mesmo. Forças predominantes, qualidade e intuição, uma intuição baseada em fato e dado. Objetivos direcionados para a perfeição, medo da crítica ao seu trabalho,
Consequência do excesso de intensidade. Eles são muito críticos quando o C é muito alto. Emoção. Medo. Medo do quê, Marta? Medo de errar, medo de não dar certo, medo de que aquilo que eles se prepararam tanto para ser perfeito não seja perfeito. Então, quando a gente faz uma análise DISC, é fundamental que você possa observar o que combina, o que mais te representa. E você também vai observar que a maioria de nós apresenta 2 padrões acima da média. E nesses 2 padrões, a gente vai encontrando, então, em que aspectos, em que momentos, em que situações mais esses padrões vêm à tona ou menos esses padrões vêm à tona. E se você tem aí um laudo em mãos, eu quero te convidar a acessar esse arquivo que está aqui abaixo do vídeo para que você possa fazer um super exercício que vai te trazer muita clareza e muita informação sobre o seu perfil comportamental. E se você tiver alguma dúvida, pode me mandar perguntas aqui que eu vou te ajudar a esclarecer um pouco mais sobre o seu perfil. Tá bem? Um abraço para você, aproveita!